Abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Hoje, domingo de Páscoa, primeiro domingo do mês, oportunidade de celebrarmos a ceia. E eu quero, nesses próximos minutos, pensar com os irmãos e irmãs, baseados no texto de 1 Coríntios, capítulo 5, numa afirmação que o apóstolo Paulo faz, no versículo 7, nós vamos ler os 3 versículos, até o versículo 8, exatamente de uma afirmação que o apóstolo Paulo faz, é que nós vamos conversar nesses próximos minutos, nos preparando para a ceia. 1 Coríntios 5, versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Destaco a última afirmação do versículo de número 7, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Senhor, que a palavra dessa manhã nos inspire, nos prepare para celebrarmos juntos a ceia. E obrigado, porque a Páscoa para nós tem um sentido profundo, forte, a revelação do amor do Senhor na pessoa de Jesus. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão é exatamente o seguinte: a importância da Páscoa para a igreja. A Páscoa é a mais significativa e importante de todas as festas observadas pelo povo de Israel. A origem da Páscoa está relatada e registrada no livro do Êxodo, capítulo de número 12. E ali nós aprendemos que a origem da Páscoa, da festa da Páscoa, ela acontece no momento final, derradeiro, quando o povo de Deus seria liberto do cativeiro egípcio, logo após as manifestações das pragas de sangue, rãs, piolhos, moscas, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas, vem a última delas, que é a morte dos primogênitos, desde os animais até as famílias. E naquele contexto, o Senhor Deus mandou que o seu povo se reunisse com vestes prontas para a viagem, e aquela celebração, aquele momento familiar, deveriam escolher um animal macho, sem defeito, que seria sacrificado, e o sangue daquele animal deveria ser usado para marcar o umbral das portas, a entrada das portas das casas dos judeus. E onde quer que houvesse a marca daquele sangue, a morte ali não entraria. Esse cordeiro morto nessa cerimônia seria chamado Cordeiro Pascal. E o nome Páscoa deriva de um verbo hebraico, não é? Pessar é a palavra hebraica, que significa exatamente passar por cima. Portanto, Páscoa, na Bíblia, não tem
coisa alguma a ver com chocolate, com coelho, não é? Talvez essa inferência, essa introdução desses elementos tenha a ver com a ideia de fertilidade, tem a ver com a ideia de prosperidade, retratada na figura de um coelho. Mas, biblicamente, não tem coisa alguma a ver. Então, meus irmãos, a Páscoa, portanto, tomando o sentido da palavra, passar por cima, representava o cuidado de Deus, e onde quer que houvesse a marca daquele sangue, que alguns estudiosos até sugerem que era na forma de uma cruz, a morte não entraria ali e não alcançaria os primogênitos, como de fato se manifestou no povo de Deus. A Páscoa era celebrada e é celebrada no mês de Nissan, que é o mês que alcança março e abril. Era uma cerimônia que se compõe então de um cordeiro, um cabrito sem defeito, macho de 1 ano. E esse momento era um momento especial, deveria ser comido com pães ázimos, que significa pão sem fermento, e ao mesmo tempo em que comiam o cordeiro pascal e o pão sem fermento, também comiam ervas amargas. E a Páscoa ela é carregada de simbolismo. Qual é o sentido, por exemplo, de se comer ervas amargas? É uma memória, uma lembrança do amargor do tempo do cativeiro egípcio. Essa é a compreensão da Páscoa no Antigo Testamento. Aí nós chegamos ao Novo Testamento. Eu quero que você entenda que a Páscoa é um tipo, é um protótipo, é uma ilustração daquilo que num tempo futuro o Senhor Deus faria através de Jesus Cristo. Lembrem-se, lá na Páscoa do livro de Êxodo, um animal sem defeito seria morto e o sangue daquele animal marcaria o cuidado, a libertação, a proteção, o afastamento da morte daquela casa. Isso nos reporta a pessoa de Jesus, cujo sangue vertido na cruz do Calvário nos garante perdão, nos garante salvação, nos livra da morte eterna e nos garante a eternidade na presença de Deus. Eu quero então nessa manhã, pensando nessa afirmação do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, uma igreja que lutava com dificuldades que muitas igrejas modernas lutam, uma igreja que vivia o problema de pecados notórios e não tratados, como o que aparece aqui no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja dando uma orientação disciplinar, com firmeza, porque havia um quadro ali de alguém que vivia ou que se relacionava com a sua madrasta, era algo notório, era algo sabido, mas não tratado. E Paulo dá essa palavra firme, essa palavra segura, de orientação, de disciplina, e insere essa afirmação extraordinária. Cristo, nossa Páscoa. Nessa manhã, eu quero, irmãos, levantar aqui e trazer algumas afirmações que têm a ver com a importância da Páscoa para a igreja. Qual é a importância da Páscoa para mim e para você? Em primeiro lugar, a Páscoa significa a nossa salvação. Paulo diz, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lembrem-se do Cordeiro Pascal. Lembrem-se daquele animal que era morto, as famílias reunidas, com vestes prontas para a viagem. E Paulo então diz que Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ou seja, para a igreja de Cristo, a Páscoa representa a nossa salvação.
Todos que entregaram o seu coração a Jesus, todos que o aceitaram como Senhor e Salvador, podem estar absolutamente seguros de que, por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós temos a salvação. Portanto, irmãos, nesse domingo de Páscoa, quando vamos daqui a pouco celebrar a ceia, que tenhamos isto forte na memória. A Páscoa para nós representa, em primeiro lugar, a nossa salvação, a nossa libertação. Não somos mais escravos do pecado. Pecamos ocasionalmente por conta da natureza pecaminosa que em nós habita. Mas o Espírito Santo que habita o nosso coração é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos conduz a um caminho que agrade a Deus. Segundo lugar, a Páscoa significa para nós a nossa santificação. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, orientando-a acerca de uma questão disciplinar, e no verso 6 ele diz assim: não é boa a vossa jactância, a vossa postura. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, o que o fermento faz na massa, o pecado faz na vida de uma pessoa. O que o fermento faz com o pão, o pecado faz com a igreja. O pecado não tratado, ele influencia, ele contamina. O pecado na nossa vida, que não é tratado pela via do arrependimento, da confissão, ele vai contaminando. O pecado degrada, o pecado deforma, o pecado distorce, o pecado cega, o pecado mata. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento significa contaminação, significa influência, influência danosa. E lá na igreja de Corinto, como disse, era algo claro, era algo notório, que não recebia o devido tratamento. Levedar, a palavra que aparece no versículo 6, significa influenciar, significa corromper, significa impregnar. E assim Paulo, ele dá esta orientação, que o fermento do mundo, do pecado, que influencia, que contamina, precisa ser enfrentado, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Terceiro lugar, o que a Páscoa representa para nós? Significa a nossa alegria. Cheia de simbolismo. A Páscoa era uma celebração de alegria pelo livramento da escravidão. Anualmente se relembra a miraculosa intervenção de Deus em favor do seu povo. Foi na Idade Média que a Páscoa passou a assumir um aspecto triste, sombrio, assim meio soturno, meio estranho. A Páscoa é alegria. Precisamos celebrar com alegria. Alegria de sabermos que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tira os pecados do mundo e ressuscitou. A Páscoa deve ser uma celebração festiva e exuberante para a igreja de Cristo. Quarto lugar, a Páscoa significa para nós, como igreja, a nossa comunhão. Era uma celebração familiar. Quem sabe, fica aí a sugestão. Hoje, quando você for se reunir para o seu almoço, com a sua família, orar junto com a sua família, agradecer a Deus por sua família, sobretudo nesses dias de medo, de pavor, de temor, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão adoecendo, pessoas que estão ficando curadas, sem dúvida alguma. Que tal aproveitarmos o momento da Páscoa, o momento da ceia, o momento do almoço hoje, para um momento de comunhão, de agradecimento em família?
O simbolismo, meus irmãos, é muito forte. Se a família fosse pequena, ela deveria convidar uma outra família para celebrar o momento da Páscoa em conjunto. Quero dizer que não há coisa mais forte para quebrar a comunhão do que o pecado. O pecado quebra a comunhão do homem com Deus, quebra a comunhão do homem com o homem. O pecado destrói, o pecado separa a família. E na Páscoa nós somos desafiados a celebrarmos também esse momento de comunhão. Em quinto lugar, Cristo é a nossa Páscoa. O que isso representa para nós? Representa a nossa vitória. Ah, meus irmãos, foi num domingo de Páscoa que Jesus ressuscitou. Eu fico pensando que deveria ter acontecido no inferno naquele momento em que Jesus estava se dirigindo para o Gólgota. Aquele momento em que ele carregava aquela pesada cruz. Aquele momento em que seu corpo foi depositado sobre o madeiro. Aquele momento em que aquele prego lhe rasgou a carne. Eu fico pensando no momento em que o barulho do martelo ferindo o prego ecoava. Jesus estava ali naquela cruz. Eu fico pensando naquele momento em que aquela cruz foi erguida, o peso do seu corpo, a carne sendo rasgada, o Filho de Deus colocado na cruz do Calvário. Eu fico pensando o que deve ter havido no inferno quando Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E no momento derradeiro, diz a Bíblia, que Jesus rendeu o Espírito, a sua cabeça reclinou e Jesus morreu. Eu fico pensando que naquele momento deve ter havido uma grande festa no inferno. Vencemos, aquele prometido pelos profetas, enviado para salvar, foi derrotado, morreu na cruz do Calvário. Mas veio o terceiro dia. E ao terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Não adoramos um defunto. Não adoramos um cadáver. O Cristo a quem você e eu adoramos está? Faz toda a diferença. Uma ocasião eu pregava aqui nessa tribuna, num momento muito triste, uma situação muito triste. E aqui estava um corpo sendo velado, essa congregação estava lotada de gente, pessoas em pé, pessoa muito querida na cidade. Lotado esse tempo. Numa daquelas difíceis situações de pregar, que pregar num sepultamento, na minha experiência pastoral, é uma das mais duras experiências. E eu pregava aqui nessa tribuna e disse: não adoramos um defunto. Depois eu soube que alguém se ofendeu. Mas é verdade. Nós não adoramos um cadáver. A cruz que está aqui e na torre principal deste templo foi, é e sempre será uma cruz vazia. Porque aquele que a enfrentou, porque aquele que nela morreu, ressuscitou. Portanto, a Páscoa, para nós, meus irmãos, representa vitória. O maior e pior verdugo que a morte foi trazida para debaixo dos pés de Jesus. Embora saibamos que um dia vamos morrer, nós temos a absoluta certeza de que há um louro da vitória nos aguardando.
O apóstolo Paulo externa isso de forma brilhante quando ele escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Já antevia o tempo da sua partida, ele mesmo chegou a dizer: o tempo da minha partida se aproxima. Ele faz uma declaração extraordinária: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Certamente que é a expressão bela, magnífica, que todo homem, toda mulher de Deus precisa ter condições de dizer no momento derradeiro da sua vida: combati o bom combate, fiz o que precisava ser feito, dediquei a minha vida para fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse, acabei a carreira, guardei a fé. Mas ele prossegue dizendo o seguinte no versículo 8, olhem que extraordinária afirmação, irmãos: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça me está guardada. Sabe o que é isso? A vitória. Nós temos algumas derrotas parciais, ou que na nossa compreensão se constituem derrotas parciais. Você ora por algo e Deus diz não. Você ora para um doente ficar curado e Deus diz sim, mas também diz não. E é difícil ouvir o não de Deus. É difícil ouvir o não de Deus. Às vezes até pessoalmente eu fico assim pensativo quando uma pessoa doente, a gente ora e ela fica curada e a gente diz: Deus foi glorificado. Mas será que nós temos a maturidade de dizer, quando a gente orou e a pessoa partiu, e dizer também: Deus foi glorificado? Jamais vou me esquecer daquela experiência de um pastor americano na igreja onde eu era membro no Rio. Ele pregava numa conferência, ele contou uma experiência que me marcou. Ele dizendo, lá na igreja dele, que ele pastoreava ou era membro, muitos anos atrás, momento de culto, de gratidão, as pessoas iam à frente dizendo: eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço a Deus por aquilo, eu glorifico a Deus porque tal situação aconteceu, eu agradeço a Deus porque fulano de tal estava doente, eu orei e Deus respondeu. Aí ele pegou o microfone e foi à frente e disse assim: eu tinha um filho, estava doente, eu orei a Deus e o Senhor o recolheu e eu glorifico o nome do Senhor. Difícil, né? Mas esse é o desafio do Evangelho. É servir a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. É glorificá-lo no momento da alegria, mas termos a graça de dizer: Senhor, eu glorifico o Teu nome, mesmo na situação que me sangra por dentro. E a Páscoa, irmãos, é para nós celebração de vitória. Por fim, estão comigo até aqui? A Páscoa significa a nossa redenção. O simbolismo maior da Páscoa é a lembrança da maneira como o Senhor libertou o seu povo do cativeiro egípcio. Vou repetir: o cordeiro pascal deveria ser sem defeito, macho de 1 ano, sacrificado à tarde, seu sangue seria usado para marcar o umbral das portas, e aquela casa onde houvesse aquela marca de sangue, que alguns estudiosos sugerem na forma de uma cruz,
significava dizer que naquela casa a morte não entraria. É a nossa redenção. É a nossa redenção. O sentido da cruz para nós é algo extraordinário, da Páscoa é algo extraordinário. Celebramos Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você lembra daquele episódio na vida de Abraão? Deus pediu, aliás, o Antigo Testamento, nós precisamos ler o Antigo Testamento com a lente do Novo Testamento. Precisamos ler o Antigo Testamento com as lentes de Cristo. Pense em Abraão. Abraão, Deus pede a ele o seu filho, o único filho, Isaque. E o texto é claro quando diz: toma agora teu filho, teu único filho, a quem amas. Ele vai caminhando 3 dias com Isaque. Você lembra daquela caminhada? Eu fico imaginando a cabeça de um pai. O sacrifício humano não fazia parte da cultura dele. Chega um momento em que Abraão prepara o altar e ouve do seu filho a seguinte pergunta: pai, aqui está o altar, está tudo pronto, mas onde está o cordeiro? No mínimo, Isaque era obediente, porque foi no momento derradeiro que o Senhor proveu o animal para aquele sacrifício. Mas eu quero pegar a pergunta de Isaque no Antigo Testamento: onde está o cordeiro? E eu quero pegar a resposta do Novo Testamento, do Evangelho de João. A pergunta: onde está o cordeiro? A resposta é: eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nossa redenção. Meus amados irmãos e minhas irmãs, pensando nisso, eu concluo dizendo que a Páscoa certamente tem um significado muito especial para nós. O Senhor Jesus ressuscitou e vai voltar. Ah, meus irmãos, como um quebra-cabeças, as peças vão se encaixando. Jesus vai voltar. Maranata. Você sabe que essa expressão, ela significa o Senhor vem. E era quase que uma saudação de encorajamento, irmãos. Num tempo de perseguição, muitos cristãos sendo martirizados, um encontrava com o outro e dizia assim: Maranata, o Senhor vem, o Senhor vem, Jesus vai voltar, glória a Deus, e haveremos de estar com Ele, no lugar sem doença, sem tristeza, sem tribulação, sem traição, sem angústia. Haveremos de estar com Ele, celebrando a glória do Deus Altíssimo, que nos amou tanto e deu Jesus para nos salvar. Vamos ficar em pé. Nós vamos celebrar a ceia nesse momento, entendendo que o pão simboliza o corpo de Cristo